Você sabia que é possível associarmos uma imagem, uma fotografia, com uma feição geométrica de uma base cartográfica vetorial? Esse é o tema desse nosso vídeo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGeo, e aqui você aprende como ser independente na produção de mapas e em geoprocessamento para atingir os seus objetivos, tanto acadêmicos como profissionais do mercado de trabalho. E, claro, gerar renda a partir desse conhecimento. Por isso, eu quero convidar você que, por alguma razão, ainda não é um inscrito aqui no canal, para inscrever-se agora, gratuitamente, e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que nós publicamos regularmente. E, claro, se você gostar dessa aula, deixe o seu like e compartilhe sem moderação para que esse vídeo chegue a mais pessoas que querem aprender sobre geotecnologias. E olha só, nós vamos falar aqui sobre um recurso do geoprocessamento que em geral é conhecido como hiperlink ou hotlink. Eu vou usar o software QGIS, mas esse tipo de processo pode ser realizado em qualquer outro software de geoprocessamento, pelo menos na grande maioria deles. Mas antes de explicar como fazer, eu quero deixar bem claro para você a importância dele. Para que isso serve na prática? Qual é a utilidade dele nos projetos de produção de mapas e de geoprocessamento? Eu costumo dizer que o limite de aplicação do geoprocessamento é definido pela capacidade de imaginação do profissional que está realizando a construção daquela solução baseada em geotecnologias. Então, só para dar aqui alguns exemplos de possibilidades, pense então no caso de alguém que está trabalhando em uma atividade ligada ao turismo. Ele pode criar essa associação de uma fotografia com uma determinada feição do mapa para destacar os pontos turísticos da área mapeada. Ou então alguém que trabalha com planejamento urbano, urbanismo ou em alguma atividade da prefeitura pode relacionar essas imagens com os equipamentos públicos de uma cidade ou então também monitorar o andamento de obras naquela região que ele está estudando. Entendeu a ideia? Agora sim, entendido para que serve esse procedimento, vamos então explicar como fazer usando aqui o software QGIS. Explicando inicialmente o contexto do que você está vendo aqui na tela. Nós temos uma área delimitada com esse polígono com a borda em vermelho. Esse polígono representa o município de Caseiros, que fica lá no interior do Rio Grande do Sul. E dentro da área do município, nós colocamos aqui 5 pontos. Esses 5 pontos representam a localização de 5 propriedades rurais. E nós vamos querer associar a esses pontos essas 5 imagens aqui, que são meramente ilustrativas, que vamos dizer aqui que representam imagens daquelas áreas rurais. Como é que você pode fazer essa associação? O primeiro passo é criar uma nova coluna na tabela de dados alfanuméricos da camada dos pontos, que aqui está com o nome de propriedades rurais. Para isso eu vou clicar com o botão direito e escolher a opção abrir tabela de atributos. Nessa tabela aqui aberta eu vou colocar a camada em modo de edição. Como é que você faz isso? Basta você clicar aqui nesse ícone do lápis para alternar para o modo de edição e a tabela fica editável. Um detalhe, inclusive, que vale a pena mencionar é que para você saber se a camada está em edição, é só olhar aqui na lateral se está aparecendo um lápis, o desenho de um lápis ao lado do nome da camada. Como aqui está aparecendo, é porque a camada está em edição. Se não aparece, como é o caso da camada de baixo, de Caseiros, é porque a camada não está em edição. A camada das propriedades está sim em edição. Então agora, aqui na tabela, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar neste outro ícone, que é o novo campo, que é uma tabelinha com a estrelinha amarela. Também pode ser aberta essa ferramenta usando o conjunto de teclas Ctrl mais W. E nessa pequena janela aqui, eu vou criar uma nova coluna para a minha tabela. Nesse exemplo, eu vou colocar o nome fotografia. Agora, vale lembrar que pode ser qualquer outra palavra que tenha até 10 caracteres. Porque como isso aqui é um shapefile, nós estamos trabalhando com essa limitação que o arquivo tem de que o nome das colunas podem ter no máximo 10 caracteres, tá bom? O tipo do dado tem que ser do tipo texto, string. Esse campo de comentário ele é opcional, é algo para você saber de que trata aquele campo, você não precisa preencher. Já que no comprimento você coloca uma quantidade que seja o suficiente para atender o que você quer. Nesse exemplo aqui eu vou colocar a quantidade máxima, apenas para exemplificar,
que é de 255 caracteres. Esse número máximo é definido como sendo uma característica do shapefile, independente de qual software você está utilizando. Vou clicar aqui em OK. Ele criou o campo com o nome de fotografia. Agora eu posso clicar aqui no lápis, novamente, aqui na barra de ferramentas da tabela, para tirar do modo de edição. Eu vou salvar as alterações, as mudanças que foram feitas nessa camada. E agora eu posso fechar a tabela de atributos. O próximo passo é acessar as propriedades dessa camada dos pontos. Eu vou vir aqui com o botão direito, novamente na camada Propriedades Rurais, e vou escolher a opção Propriedades. Vai ser aberta então essa janela aqui das propriedades, onde eu vou navegar entre essas abas que tem na lateral da janela. Especificamente eu vou nessa aba Formulários de Atributos. Aqui na opção Fields, onde traz a lista de campos, eu vou clicar no campo Fotografia e aqui eu vou fazer algumas mudanças de configuração dos parâmetros. Primeiramente, onde tem aqui Tipo Objeto. O padrão é edição de texto. Eu vou trocar para colocar como anexo. Isso aqui é fundamental você alterar, tá bom? Então coloca aqui como anexo. Na sequência, nós vamos definir o que ele chama de caminho padrão até onde estão as imagens. Eu posso clicar aqui nas reticências e indicar a pasta onde estão esses arquivos. No meu caso, as imagens estão nessa pasta aqui, ó, que é C, Semana Gel, Fotos. Então, vou indicar essa pasta, esse diretório, para que seja o meu caminho padrão. Vou clicar aqui em Selecionar Pasta e ele apresenta aqui como caminho padrão até o diretório Fotos. Na sequência, o que é que eu vou fazer? Vou marcar a opção e usar caminhos relativos. Lembrando que num computador, os seus diretórios eles podem utilizar caminhos relativos ou caminhos absolutos. Qual é a diferença entre caminho absoluto e caminho relativo? A diferença é que quando você usa o caminho absoluto, ele vai ser mais detalhado em toda a sequência de diretórios que você tem no seu computador até chegar na pasta que estão os arquivos. E isso pode gerar alguns problemas. Quando você usa caminho absoluto e você tem que, por exemplo, pegar esse seu projeto e mandar para alguém abrir em um outro computador que tem uma estrutura de pastas diferente da que você usa, pode ser que algum recurso da configuração do projeto não funcione de forma adequada. Por isso, não é recomendado trabalhar com os caminhos absolutos. O ideal é trabalhar com o caminho relativo, onde ele considera o seu arquivo de trabalho e a pasta, o nome da pasta onde ele está. Isso facilita para evitar que haja essas incompatibilidades de diretórios em computadores diferentes, ou até se no seu computador você mover a pasta de lugar. Então, usamos aqui caminhos relativos e você vai colocar relativo ao caminho padrão. Baixando mais um pouco aqui a barra de rolagem pela lateral, nós temos modo de armazenamento. Pode ser caminhos do arquivo ou caminhos da pasta. Recomendo que você indique aqui caminhos do arquivo, tá bom? Vou baixar mais um pouco a barra de rolagem até chegar aqui em visualizador de documento integrado. O padrão é nenhum conteúdo, você vai trocar para imagem. Essa aqui é a última configuração que ele vai definir, inclusive de forma automática, a dimensão ideal da imagem aparecer no quadro lá do hiperlink do Hotlink, ok? Vou clicar aqui em aplicar, depois em OK, a janela fecha automaticamente. Na sequência, o que é que eu vou fazer? Ativei aqui a imagem apenas para ficar mais detalhada a camada de fundo, mas o nosso foco vai ser novamente nas propriedades rurais. Eu vou clicar com o botão direito e vou abrir a tabela de atributos. Eu vou colocar novamente a camada em edição, clicando aqui no lápis. E agora eu vou relacionar com cada uma das feições de cada uma das propriedades rurais uma imagem. Para isso, basta eu clicar aqui no campo que está vazio, na coluna fotografia, e vou clicar nessas reticências aqui. Quando eu clico na reticência, eu posso indicar qual imagem que eu estou associando àquele ponto. Veja que as minhas imagens estão tanto no formato JPG como também PNG. Então vou pegar aqui a primeira imagem, clico em abrir, ele já relacionou. Vou na segunda, clico em reticências e pego uma segunda imagem. E vou indicando em cada um deles qual é a imagem associada. E você faz isso para o número que for necessário para a sua demanda, para o seu projeto. Peguei aqui das 5
imagens para as 5 feições. Vou agora tirar da edição essa nossa camada. Vou clicar aqui no lápis, salvo as alterações mais uma vez, salvei aqui as alterações, posso fechar a tabela e para concluir esse processo, olha o que eu vou fazer. Eu vou acessar este ícone que é o identificar feições, que é uma bolinha azul com a letra I e que tem uma seta branca. Ou você usa a sequência de teclas Ctrl, Shift e I para ativar esse recurso. Então eu vou clicar aqui no izinho azul, cliquei para ativar o recurso e agora quando eu clicar num dos pontos da minha camada das propriedades rurais, olha o que vai acontecer. Ele abre a janela, colocando já visível a imagem que eu associei a esse ponto. Se eu clicar agora aqui em outro ponto, ele vai abrir a outra imagem associada àquela feição. Simples assim. E aí, o que você achou dessa ferramenta do hiperlink ou hotlink aqui no QGIS? Nesse momento da nossa explicação, vale a pena eu abrir um parêntese, que é o seguinte. Eu estou utilizando nessa explicação o QGIS versão 3.16. Se você já trabalhou com versões antigas do QGIS, ou nesse momento por alguma razão está usando uma versão um pouco mais antiga, essa ferramenta, esse recurso do hiperlink não era feito dessa maneira. Ele utilizava uma ferramenta que ficava disponível no menu base de dados, chamada de ferramenta EVES, onde você ia lá em base de dados, ferramenta EVES, ferramenta de ID EVES. Inclusive aqui no canal tem um vídeo onde eu expliquei como usar esse recurso. Só que nas versões mais atuais, essa ferramenta do EVES não está mais disponível. Essa é a maneira correta de você realizar o procedimento de criação de hiperlink ou hotlink. Fique bem lembrado disso para não cometer enganos. Então é isso, pessoal. Concluímos nossa explicação. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e deixar o seu comentário, dizendo o que você achou dessa aula. E olha, não esqueça de entrar no nosso canal do Telegram, onde nós divulgamos regularmente conteúdo e muitas novidades para vocês também. Então, vejo você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.